1 João capítulo 2, e mais uma vez, última vez, me permitam dizer mais uma palavra aqui a respeito desses dois primeiros versículos de 1 João. 1 João, capítulo 1, os dois primeiros versículos. Diz assim o texto: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Que Deus possa nos abençoar mais uma vez na meditação da sua santa palavra. Semana passada, nós falamos sobre esses dois versículos. Eu gostaria, e eu posso talvez resumir a mensagem da semana passada em duas afirmações. E eu penso que nós precisamos sempre lembrar dessas duas afirmações. A primeira, João está dizendo aqui: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Em outras palavras, recordando, eu lhes escrevo não para incentivar vocês ao pecado e à frouxidão moral, mas eu estou escrevendo com um objetivo. O meu propósito é que vocês realmente não pequem. Essa é a primeira afirmação. E a segunda é: se porém alguém pecar. Se porém alguém pecar. Se alguém pecar. E o que se segue aqui é uma mensagem para nós cristãos que somos conscientes do pecado e do nosso fracasso pessoal. Conscientes de que frequentemente nós não atingimos o alvo, que nós erramos o alvo. Talvez haja entre aqueles que me ouvem aqui ou no YouTube, pessoas que dizem que não pecam. Então eu digo que vocês não precisam ouvir essa mensagem, porque essa mensagem é para aqueles que sabem que são pecadores. O cristianismo é para pecadores. Essa é uma mensagem para mim, para você e para nós, que realmente estamos conscientes de nosso próprio pecado. Para nós que sabemos aquilo que é fracassar, que temos consciência da nossa própria indignidade. Obrigado. Creio que é uma experiência muito comum no nosso meio, no relato de aconselhamento pastoral e relato das nossas próprias experiências. Eu pergunto se você já teve algum tipo de experiência parecida com essa. Você comete um pecado, você cai numa transgressão, como diz Paulo aos Gálatas, você é enganado pelo pecado. Uma palavra, um grito, uma briga, uma discussão, qualquer coisa que seja. E uma voz vem e sussurra no seu ouvido: você tem certeza que você realmente é cristão? Depois de tanto tempo indo à igreja, você ainda faz essas coisas? Você ainda é capaz de dizer essas coisas, ou de fazer essas coisas, ou de buscar essas coisas? Você realmente acha que você tem o direito de orar, de se voltar para Deus? Você estava andando, dizia que estava andando na luz, e aí? O que você fez agora? Deus não vai perdoar você. E de onde vem essa voz, irmãos? Você sabe de onde vem essa voz? Essa voz é a voz do grande acusador das nossas almas, daquele que é chamado de o inimigo das nossas almas. É ele que fala dessa forma. E, irmãos, ele consegue ainda hoje manter muitos cristãos num estado de depressão, de infelicidade, de miséria. Existem esses irmãos que se perguntam realmente, com sinceridade, se de fato são cristãos. É bom que nós, de vez em quando, nos perguntemos se estamos realmente no caminho, na verdade. Mas essas pessoas são pessoas que absolutamente não conseguem nunca ter certeza de que realmente podem ser restauradas essa comunhão com Deus, da qual eventualmente podem cair em virtude do seu pecado. No entanto, irmãos, aqui nós temos, nesses dois versículos,
é uma grande promessa para essas pessoas. É uma declaração grandiosa sobre a doutrina do perdão, e em especial sobre o perdão dos pecados nossos, daqueles que já estão em Cristo, daqueles que receberam a Cristo. Me entreguei a Cristo. Não é isso que a gente cantou aqui agora? Então, o primeiro grande princípio que nós podemos aprender dessa expressão, se alguém pecar, é que não existe perdão a não ser por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe muita gente, como nós falamos já, que parecem pensar que Deus pode perdoar os nossos pecados à parte de Cristo. Pessoas que nunca veem a necessidade daquilo que Cristo fez, não veem o valor da obra do Senhor Jesus, não veem significado nenhum na obra do Senhor Jesus. Pessoas que dizem que Deus é amor e que se você cair em pecado, se você fizer alguma coisa errada, se você fizer alguma loucura, tudo aquilo que você precisa fazer é pedir perdão a Deus, e Deus, como um grande Papai Noel, né, ele vai perdoar você. E é por tantas pessoas acreditarem em coisas assim, dessa forma, que jamais irão a Cristo. Porque nunca entenderam como Jesus é realmente essencial. Mas vocês que estão me ouvindo aqui, vocês percebem que essa é a introdução a toda a doutrina do Novo Testamento. Vocês conseguem entender isso. Vocês conseguem entender que no Novo Testamento, quando o pecado é mencionado, imediatamente o Senhor Jesus também passa a ser mencionado. Então existe aqui esse ensino que não existe perdão de pecados à parte fora do Senhor Jesus Cristo. É interessante, né? Vamos fazer uma comparação aqui, um tanto quanto esdrúxula, mas é o que me veio à mente. O que hoje em dia muita gente está sendo xingada de fascista, né? E as pessoas não sabem nem o que é fascismo. O que é fascismo? Benito Mussolini, né, cunhou essa doutrina. E aí, o que ele diz é assim: tudo pelo Estado, tudo para o Estado, tudo por meio do Estado e nada fora do Estado. Nós somos crististas, digamos assim. É tudo por meio de Cristo, tudo para Cristo, tudo em Cristo e nada fora de Cristo. Eis aí. Digamos, talvez o fascismo seja uma espécie de anticristianismo, né? O Estado é o grande Deus e nós dizemos não. Então, não existe perdão de pecados fora do Senhor Jesus. Esse é o grande ensino do Novo Testamento, irmãos. Então, vejam aqui como João escreve: se alguém pecar, algumas versões, se porém alguém pecar, o que acontece? Apenas pede perdão a Deus e Deus nos perdoa? Não é isso que João está escrevendo aqui. Nós temos um advogado, um intercessor para com o Pai. É interessante que algumas versões aqui colocam junto do, e é uma tradução adequada aqui. Ele está junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele continua: ele é a propiciação. E mais uma vez, nós vamos precisar do Antigo Testamento. Aquele versículozinho 11 de Amós 2, né? Nós precisamos ler esses textos do Antigo Testamento, e muitos textos que parecem a nós, ouvintes modernos, principalmente os mais jovens, né, que são menos afeitos à leitura, e aqueles que são menos afeitos à leitura, textos que muitas vezes parecem enfadonhos, não tem muito sentido para nós hoje, aqueles holocaustos diários, os sacrifícios, as ofertas sobre vários tipos diferentes de pecados e várias classes diferentes de pecadores, né? Nós lemos sobre aquelas grandes cerimônias, aqueles rituais, todas aquelas coisas ligadas ao tabernáculo e depois ao templo, todas aquelas instruções sobre esses rituais antigos, sobre aquelas cerimônias em descrições muito minuciosas. E vocês sabem que tudo aquilo que foi escrito no passado eram apenas tipos e sombras daquilo que estava para acontecer de forma plena, de forma final, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Tudo aquilo que nós lemos no Antigo Testamento aponta com expectativa para essa pessoa, para Jesus. E vocês sabem também que aqueles sacrifícios não tratavam do pecado de verdade. Eles não é possível que os pecados fossem perdoados por meio daqueles rituais, daqueles sacrifícios. Eles eram apenas um símbolo, digamos, uma cobertura simbólica e temporária que apontava para o futuro. E Deus concedeu todos esses regulamentos ao povo antigo apenas para mostrar a eles essa grande verdade, que não pode haver perdão, que Deus não pode perdoar pecado simplesmente por perdoar. O povo judeu aprendeu a soletrar: não há perdão de pecado sem derramamento de sangue. E a tampa da arca, onde o sangue era derramado, era chamado de propiciatório. Jesus morreu na cruz para afastar, para cobrir os pecados e afastar a ira de Deus dos pecadores. E é com relação a isso que a Bíblia diz que Deus é propiciado, a ira dele se afastou. Em outras palavras, propiciado é apaziguado. Jesus morreu para ser a nossa propiciação. Ele apaziguou o Pai. John Stott, um dos comentários, fala que que Deus, o Pai, precisa ser propiciado, uma vez que a sua ira permanece sobre todo o pecado. Ela precisa realmente ser aplacada e afastada de nós. E os homens ilustres, sofisticados, modernos, cultos, rejeitam essa doutrina da propiciação. Eles nos acusam, como eu já fui acusado, de crer em doutrinas sangrentas, pagãs, de aplacamento da ira caprichosa, arbitrária de deuses, por meio de sacrifícios sangrentos. E dizem: vocês não são diferentes dos incas e dos astecas, que sacrificavam pessoas em altares. Um Deus Pai que sacrifica o seu filho, que se satisfaz, que se alegra na morte do seu próprio filho. Mas, irmãos, a Escritura Sagrada, ela não nos ensina que Deus é arbitrário. Ela não ensina que a ira de Deus é arbitrária. O que significa isso, irmãos? Um Deus arbitrário ou uma ira arbitrária? Arbitrário é a pessoa que não segue regras. É uma pessoa que não tem normas, que não tem fundamento lógico. É uma pessoa que é caprichosa, imprevisível. Já viram, às vezes, famílias que sofrem com o chefe de família que bebe demais? O homem chega bêbado em casa? Já passei por essa experiência. Como ele vai chegar? Depende. Ele pode chegar alegre, brincalhão, piadista, não é? Ou ele pode chegar brigão, impaciente, reclamando de tudo, achando motivo para espancar alguém. Imprevisível. A imprevisibilidade. Um Deus imprevisível. Lembram quando eu já falei aqui sobre a oração? Jesus fala que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, mas as orações aos deuses do Olimpo, elas precisavam ser muito minuciosas. Por quê? Porque os deuses eram caprichosos e imprevisíveis. Lembram? O adepto de Netuno, a pessoa que adorava Netuno, Netuno me dá um barco, Netuno dá um barco para ele. Aí ele sai com o barco, Netuno manda uma tempestade e o barco afunda na primeira viagem. Netuno me dá um barco, mas que ele não afunde na primeira viagem. Aí ele dá um barco, não manda tempestade, mas o filho dele cai a morada fora e se afoga. Então você precisa cercar o Deus, fazer pedidos de tal forma que não haja imprevisibilidades. Deuses arbitrários. Deus não é arbitrário e a sua ira também não é. Ela não tem nada a ver com essas paixões imprevisíveis e com esse espírito vingativo, passional dos deuses pagãos. A ira de Deus, como nós sabemos, vou ler aqui a definição: seu justo, determinado, controlado e santo antagonismo a todo mal.
Então, esse é o objetivo de todos aqueles textos do Antigo Testamento, irmãos. Alguma coisa precisa acontecer antes que Deus possa perdoar o nosso pecado. Deus, porque Ele é santo e justo, nós estamos aprendendo os atributos de Deus na escola dominical, justiça e santidade. Ele, por causa da sua justiça e santidade, ele não pode simplesmente dizer, você pecou e eu te perdoo e pronto. A natureza absolutamente justa e santa de Deus torna isso impossível. Ele não pode lidar com o mal sem que a sua justiça seja satisfeita. E agora veja aqui como João explica, como Jesus aplaca essa ira, a ira de Deus. Como ele efetua a propiciação pelos nossos pecados. Nós já vimos que Jesus faz isso, segundo João, porque ele é o nosso advogado. Advogado. E o que é um advogado? Advogado é uma pessoa que representa alguém, uma pessoa que representa outro. Pouco tempo atrás eu estive lá no fórum com o meu advogado, o Henrique, diante do juiz. E o que eu falei? Nada. Quem falou foi o Henrique. Ele me representa. Entrei mudo e saí calado. Não é? Mas o Henrique falou. Jesus é o nosso advogado. João nos diz que ele é um advogado, como diz na nossa versão aqui, para com o Pai. Coloca essa aí, junto do Pai. Junto ao Pai. Ele é advogado de todos aqueles que se entregaram a ele. Mas reparem aqui, irmãos, algo estupendo, algo maravilhoso, que nós precisamos lembrar. Nós não podemos, não devemos absolutamente pensar no que nós estamos aqui lendo, irmãos, como se o nosso Senhor Jesus estivesse intercedendo por nós junto a um juiz indisposto, que é contra nós. Um tal de careca que está por aí. Que é contra nós. Não adianta você falar nada, porque ele já tem uma predisposição prévia contra nós. Nós não podemos imaginar isso. Mas, realmente, muitas vezes nós encontramos, e nós podemos também ter esse falso entendimento de que o Pai, Deus o Pai, se opõe a nós. Que ele tem esse desejo, essa vontade de nos punir pelos nossos pecados, que a inclinação dele é essa. Que ele está lá no seu trono exigindo esse direito e que esse direito seja satisfeito. Eu quero te punir, 17 anos de prisão. Vai, está doente, não importa, vai para a cadeia. Aí vem o Senhor Jesus, que chega e começa a suplicar junto a esse juiz, e suplica, tentando convencê-lo a mudar de parecer, a mudar de inclinação, a mudar de opinião, e por fim, ele tem sucesso em aplacá-lo. Infelizmente, a gente não está tendo sucesso na nossa vida aqui agora, né? Com os nossos juízes humanos. Reparem, mas tudo isso é falso. Nós não podemos imaginar que João esteja pintando aqui um quadro dessa forma. E por quê, irmãos? Porque nós sabemos algo. Por exemplo, Deus amou ao mundo. De que forma? Como? Qual a quantidade desse amor? De tal maneira, de tal forma, não tem como descrever, que deu o seu Filho unigênito, ele nos deu o seu Filho por amor. Reparem que o próprio Jesus, ele está nos dizendo que não foi o Filho, digamos assim, que decidiu vir por conta própria, de certa forma assim, mas foi o Pai que está enviando o seu Filho porque ele nos amou, nos deu. Paulo, em 2 Coríntios 5,19, diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. E mais adiante, o próprio João, aqui na sua epístola, vai nos dizer, no capítulo 4, verso 10, nisto consiste o amor, em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação.
pelos nossos pecados. Ele nos amou, o Pai, e é Ele mesmo que nos deu, enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, guardem isso. Lembrem disso. Não foi a cruz, não é a cruz que vai fazer com que Deus nos ame. Não é a cruz que produz o amor de Deus por nós. É o contrário. O amor de Deus é que produziu a cruz. Por isso, irmãos, nós não podemos pensar na nossa fé, no ensino bíblico, tratando de homens apaziguando a Deus com suas ofertas, apaziguando uma divindade irritada. Nós vemos que aquilo que Jesus está fazendo, a propiciação, é algo totalmente diferente. Por isso, quando nós consideramos a intercessão de Cristo junto ao Pai, nós precisamos nos livrar dessa ideia de que Deus não está disposto, de que Deus não é alguém que esteja preparado para nos perdoar, que tem essa disposição íntima de nos perdoar. Guardem isso. Um outro erro é pensar que essa obra que João está descrevendo aqui, de intercessão do Senhor Jesus, ela consiste somente na morte dele na cruz. Reparem aqui que João está nos dizendo que agora, enquanto eu estou falando, nesse mesmo momento, ele está ativo, representando o seu povo. Como nós falamos, ele não subestabelece, né? Ele não delega esse encargo a outros. Ele está lá cuidando de nós, cuidando dos nossos interesses. Hebreus 7, 24 e 25, eu vou ler aqui na linguagem de hoje, diz assim: mas Jesus vive para sempre e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. Ele está sempre pedindo. Interessante que os pais da igreja diziam uma coisa interessante. O Espírito Santo intercede em nós e Cristo intercede por nós. O Espírito Santo está dentro de nós, edificando-nos em Cristo, ensinando-nos, guiando-nos e mostrando-nos o que fazer ou não fazer. E lá no céu, o próprio Senhor, Jesus, está intercedendo por nós, em nosso favor, sempre nos representando diante do Pai. Então, a gente pode dizer assim, palavras humanas, na falta de outras, que nesse exato momento e sempre, nosso Senhor Jesus está preocupado com você, cuidando de você lá, representando você junto ao trono de Deus. Nós somos frágeis, nós caímos, nós tropeçamos, mas nós temos um intercessor junto ao Pai. Por isso, irmãos, quando você começar a sentir, quando começarem a vir certos pensamentos à sua mente por sugestão de Satanás, de que você não pode voltar para Deus, de que você não pode encarar o Senhor, você precisa se lembrar disso, meu irmão, que você não está sozinho. Você precisa lembrar que você tem um intercessor junto ao Pai e que Ele está lá para representar você. E eu quero terminar com essa palavra que não está aqui na nossa versão, mas que poderia muito bem estar. Nós temos um intercessor junto ao Pai. É uma palavra muito importante. Jesus não é alguém que aparece de vez em quando no fórum, né? Ele está sempre lá. Ele tem permissão plena concedida para nos representar. E ele está sempre lá. Lembra do livro de Esther, da rainha Esther? Ela não podia estar lá diante do rei Assuero. Tinha que ter toda uma preparação, permissão prévia para estar presente diante dele. Pensem aí nos grandes chefes de Estado. Pensem, por exemplo, no Putin. Quem é que chega lá perto dele? Tem que ter toda uma preparação prévia, marcar audiência com o presidente. Mas aqui o que nós vemos é que Jesus está sempre face a face com o Pai. Ele não tem que pedir audiência, ele não tem que marcar
audiência, não tem que pedir permissão, ele está lá sempre, olhando nos olhos do Pai, por assim dizer. Aquele que nos representa tem uma intimidade absoluta com o juiz de toda a terra. Hebreus 4,15. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus 4,15, linguagem de hoje. Ou seja, irmãos, você e eu temos um intercessor que nos entende perfeitamente. Nós temos um sumo sacerdote compreensivo. Nós temos alguém que conhece, por experiência própria, a nossa fragilidade. Nós temos alguém lá que não esqueceu como é a vida nesse mundo decaído, como nós vivemos, como é difícil viver nesse mundo. Então, nós precisamos lembrar disso quando o diabo nos tentar ao desespero, ao desânimo, esqueci a palavra. Qual é o dorama que nós estamos vendo? A menina médica está o quê? Deprimida, depressão, é a palavra. Depressão. Quando nós estivermos deprimidos. Estou fazendo propaganda não, tá? Mas ele é compreensivo. Ele é alguém que sentiu o que nós sentimos. Que sente o que você sente, que sente o que eu sinto. Então, irmãos, se eu posso dizer, nós precisamos, de uma vez por todas, nos livrar da ideia de que Deus está contra nós. Ele não está. Se quando nós éramos pecadores, Ele nos amou, muito mais agora. É o que o apóstolo Paulo fala. Foi Deus que, o próprio Pai, que designou o Filho para esse ofício de sacerdote, de sumo sacerdote, para essa tarefa de intercessão particular. Hebreus 5,4, mais uma vez na linguagem de hoje, eu estou terminando, irmãos. Ninguém escolhe para si a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Assim também, Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra. Então, reparem o argumento aqui, irmãos, do autor da Epístola de Hebreus. O sumo sacerdote não se nomeava a si mesmo. Ele era sempre chamado por Deus. E nós sabemos aqui agora que Deus mesmo, o Pai, designou, separou e ungiu o seu próprio Filho para ser o nosso Salvador e o nosso representante junto a Ele, o nosso advogado, o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote, a propiciação, aquele que se compadece das nossas fraquezas, foi nomeado pelo próprio juiz. O próprio Pai, Deus o Pai, no seu amor eterno, insondável, separou o seu Filho e o ungiu para essa tarefa particular. Por isso, irmãos, por isso, nós podemos ir ao nosso intercessor com confiança e segurança, porque aí sim, eu posso dizer com pureza de alma, Deus te ama. Deus te ama. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Deus nos abençoe. Amém. Pai Celeste. O que mais posso dizer, Senhor Deus, senão obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por tão grande dádiva, por tão grande bênção, por tão grande salvação. Como sempre gosto de repetir para mim mesmo, obrigado, Senhor, pelo teu Cordeiro, pelo Cordeiro de Deus, pelo Cordeiro que foi providenciado pelo próprio Senhor, para me livrar, Senhor Deus, da culpa do meu pecado, para me livrar, Senhor Deus, da presença do pecado, Senhor Deus, e para me livrar, Senhor, de uma vez por todas, dessa natureza má e corrompida, Senhor Deus, que todos nós temos. Muito obrigado porque o Senhor que nos justificou é o Senhor que nos santifica e, finalmente, o Senhor nos glorificará. Aquele que começou a boa obra no meio dos teus filhos, em cada um de nós, por mais fraco que nos consideremos, há de completar, Senhor Deus, há de completar essa obra por intermédio de Cristo Jesus. Que Ele, Senhor Deus, seja glorificado em nosso meio
Que Ele, Senhor Deus, seja exaltado pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Gostaria de terminar cantando só